quando nós vemos as injustiças, a miséria, a violência, as guerras, a corrupção, a fome, a destruição, nós exclamamos: que mundo é esse? Que mundo é esse? Pois eu vos digo que esse é o mundo maravilhoso que Deus criou e que o ser humano destruiu, ou ainda está destruindo. Pois é, esse mundo perfeito, ele infelizmente se torna violento, se torna injusto, não voluntariamente, mas por causa do ser humano. O apóstolo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele chega a dizer que toda a criação de Deus, toda a natureza geme e suporta angústia, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Que mundo é esse? Normalmente, quando nós fazemos essa pergunta, nós olhamos para o mundo. E olhamos para as pessoas que fazem parte do mundo, que são o mundo. E esquecemos de olhar para nós. E não nos lembramos que nós também somos esse mundo pecador, que carece do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. É que a maldade e as injustiças, elas também estão presentes em nossas vidas. Não só no mundo que nós olhamos. Mas esse é o mundo que Deus amou. E o próprio Senhor Jesus afirmou isso conforme o Evangelho de João 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que Jesus diz aos discípulos: eu vim do Pai e entrei no mundo. Está lá a palavra diante de nós. Eu vim do Pai e entrei nesse vosso mundo. Jesus veio para quê? Ele veio para reconstruir o relacionamento do ser humano com Deus. Porque ali está a causa. Reconstruir o relacionamento com Deus e assim, de certa forma, também poderíamos dizer que Jesus veio reconstruir esse mundo. Sua missão, ela tem seu ponto alto na cruz. Quando ele, como substituto de todos os seres humanos, se entrega ao castigo, ao abandono do Pai. E sobre ele cai toda a ira e todo o juízo de Deus, no seu grande gesto de amor, para resgatar e salvar a humanidade. E uma vez consumada a sua missão, Jesus diz aos discípulos: agora deixo o mundo e vou para o Pai. Mas ele faz uma promessa: eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, não vos deixarei abandonados, eu vou mandar o Espírito Santo que vai estar sempre com vocês. Mas Jesus também alertou, conforme as palavras lidas: no mundo vocês vão passar aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. As aflições nesse mundo são reais, e todos nós as sentimos em maior ou menor intensidade, direta ou indiretamente. Satanás tenta promover toda sorte de perseguição, de confusão e de destruição. Mas Jesus venceu o mundo, diz ele. Que mundo é esse que Jesus venceu? Jesus venceu o mundo que se opõe a Deus. Ali está o problema. Quando Deus criou o mundo maravilhoso, o ser humano deixou de lado o mandamento de Deus e decidiu estabelecer seu próprio caminho, opondo-se ao mandamento de Deus.
Que mundo é esse que Jesus venceu? É o mundo que se opõe a Deus com todas as suas forças. E por isso o Senhor agora diz, não precisam ter medo. Claro, as aflições vão fazer parte da vossa vida, mas lembrem, eu venci esse mundo que se opõe a Deus e que também se opõe aos filhos de Deus. Jesus também deixou uma palavra encorajadora. É extraordinário o texto do Evangelho, quando Jesus diz assim: em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Não estamos abandonados neste mundo injusto, violento, desorganizado. Nós temos a promessa. O que vocês precisarem, peçam ao Pai. E Jesus disse: olha, vocês não precisam mais se dirigir a mim, porque o Pai ama a vocês. Dirijam-se ao Pai em meu nome e Ele vai conceder para vocês. Conceder o quê? O que nós podemos pedir ao Pai? O que devemos pedir? Sim, nós também podemos pedir que o Pai nos livre das aflições terrenas, nos livre das enfermidades, nos livre das injustiças, nos livre das guerras, das fomes. Mas é importante nesse momento olharmos o contexto ou o momento em que Jesus disse essa palavra, para entendermos bem o que pedir. Jesus disse, ou melhor, Jesus estava preparando os seus discípulos para a missão que eles iriam realizar depois da sua ascensão. Na próxima quinta-feira vamos lembrar a ascensão de Jesus. Saio do mundo e volto para o Pai, como Jesus disse. E ao preparar os discípulos, Jesus lhes diz: olha, o que vocês precisarem para realizar a missão, peçam ao Pai e Ele vai conceder a vocês. Isso é tão real que Jesus, na sequência, capítulo 19 de João, ele ora pelos discípulos e ora por todos aqueles que viriam a ser seus discípulos. O cristão, a igreja de Cristo, tem uma missão: trabalhar para agora salvar este mundo. Mas espera aí, quem salvou o mundo foi Jesus, não é verdade? Sim. Jesus salvou o mundo com sua morte e ressurreição, mas à sua igreja, ao seu povo, ele entrega a incumbência: pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Ali está o desafio da igreja, e para esta missão Jesus prepara os seus e então lhes diz: vocês vão enfrentar aflições e necessidades, mas peçam ao Pai, peçam em meu nome e o Pai vai conceder o que vocês precisam. A palavra do Salmo, queria também olhar o Salmo 67, a primeira leitura do dia. O Salmo começa assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Vejam, Deus e o nosso Senhor Jesus têm em mente o mundo formado pelas mais diferentes tribos, raças e nações. E o desejo de Deus é que todos conheçam o teu caminho e que em todas as nações a tua salvação seja conhecida. O outro texto que o pastor Adriano leu, aquele do apóstolo Paulo, ele é bem curioso. É interessante, o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, está lá em Atos 16, ele estava na segunda viagem missionária pela chamada Ásia Menor, que hoje compreende praticamente a Turquia. E
na segunda viagem eles estavam revisitando os lugares por onde eles passaram na primeira viagem. E não estavam muito animados para ir mais longe, tentando permanecer naquela região. E o curioso é que 2 vezes aparece a expressão de que o Espírito Santo não permitiu. Não permitiu que eles ficassem naquela região. Porque o olhar de Deus era para um mundo além do lugar onde eles estavam. E por isso, quando o apóstolo teve aquela visão, ele ouviu um jovem que dizia: passa para a Macedônia e ajuda-nos. E aí então Paulo e Timóteo tomam outra direção. Eles saem daquele seu ambiente mais tranquilo, que eles já conheciam, para um mundo novo e desafiador. E a primeira cidade onde eles chegam é a cidade de Filipos, onde então Lídia, a vendedora de púrpura, é convertida. Não é fácil a gente sair da nossa segurança, do nosso ambiente de segurança. A gente reluta, mas a missão de Deus, ela nos desafia a sair da nossa tranquilidade, da nossa segurança e olhar o mundo. Eu fiquei pensando na nossa comunidade Cristo, que já está aqui neste bairro, nessa cidade, há mais de 120 anos. Em dezembro vamos completar aqui 123 anos de presença aqui. Qual é o mundo que a comunidade Cristo alcançou? Qual é o mundo para o qual ela olhou? Sim, ela olhou e abriu novas frentes de trabalho, onde surgiram novas congregações. E é importante relembrar isso, que a congregação Cruz do bairro Petrópolis é uma filha da nossa comunidade Cristo. Também a igreja de Guaíba, de Charqueadas, de Butiá, do bairro Ipanema, na Zona Sul, são tudo igrejas que nasceram a partir do trabalho da comunidade Cristo. A comunidade também ajudou outras congregações a se estabelecerem, como a congregação Cristo de Tramandaí. Lembra o tempo que o seu Vitor era presidente da comunidade? Nós ajudamos aquela congregação durante 3 anos, para ela se estabelecer, a ajudamos financeiramente. Há poucos dias nós mandamos uma oferta para Cachoeiro do Itapimirim, no Espírito Santo, para ajudar uma congregação a edificar o seu templo. Sabem, os desafios são constantes e nós temos que ter consciência deles. Nós somos os discípulos pelos quais Jesus orou, dizendo: vocês podem até enfrentar provações, tribulações, mas não desanimem, vão em frente. Como é que nós participamos desta missão? Sem dúvida, orando. A gente não se dá conta de que nós devemos insistentemente pedir: venha o teu reino. Como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Como é que o reino de Deus vem? Quando alguém ouve o Evangelho e crê ou é batizado, aí o reino de Deus chega até essa pessoa. Precisamos pedir para que o reino de Deus alcance muito mais pessoas e que a vontade soberana de Deus seja feita, que é de salvar o mundo. Sim, podemos orar, podemos testemunhar, é o nosso falar, apresentar Jesus para as pessoas, mas também podemos ofertar para esta missão. Nós nem sempre temos consciência, mas eu queria ilustrar isso. Grande ou uma boa parte das nossas ofertas não ficam em nossa comunidade. Elas são destinadas para salvar o mundo. Por exemplo, se você faz uma oferta de R$1.000 por mês, 11%, ou seja, R$110, são enviados para a administração nacional da igreja, para sustentar o seminário e para amparar novas frentes de missão.
5%, ou seja, R$50, vão para os projetos do nosso distrito, e assim por diante. É importante lembrar isso. Eu faço parte de um projeto, o projeto de Deus de olhar o mundo e salvar o mundo. E eu sou importante nesse projeto. Mas nós também podemos olhar aqui para Vila Farrapos, onde tem um beco, conhecido como Beco da Alegria, onde vivem dezenas de famílias em pequenos casebres. Lá o nosso Departamento de Ação Social, mensalmente, leva apoio material e também apoio espiritual. Hoje temos irmãs na congregação que se dispuseram a ir conversar com essas famílias, compreendê-las, quais são suas necessidades, suas aflições, para pedir ao Pai e levar ajuda. Mas por que tudo isso? E com isso eu quero concluir. E isso é bem importante. Por que o esforço da igreja? Por que o esforço dos cristãos? Sabem por quê? Porque existe um mundo novo que nós ainda não vemos, mas que o apóstolo João viu. O novo céu e a nova terra, conforme relatado no livro de Apocalipse, na leitura de hoje, onde a glória do Senhor estará com os salvos. Existe um mundo novo. Claro, esse mundo de injustiças, ele vai ficar para trás. Mas Deus tem preparado para aqueles que nele creem o novo céu e a nova terra, onde habita justiça, onde Deus mesmo estará com eles, e onde não haverá mais lágrima, nem choro, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas terão passado. O apóstolo João, no Apocalipse, ele vê o novo céu e a nova terra, e ele dá o testemunho para encorajar a sua igreja, para que ela tenha em mente isso, que a vida do povo de Deus não se limita a esta terra, a este mundo material, mas projeta o novo céu e a nova terra. Que Deus nos mantenha encorajados e firmes. Jesus está no comando. Como disse antes, quinta-feira vamos lembrar a ascensão de Jesus. Ele está à direita do Pai e tudo está sob seu domínio. Lembre disso. Também os problemas que afetam a sua vida. E lembre também de que Jesus não nos deixou sozinhos. Enviou o Espírito Santo. De hoje em 2 semanas vamos lembrar o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Que Deus nos encoraje a olhar o mundo não com olhos de desesperança, mas olhar o mundo com olhos de amor, porque esse mundo Jesus quer salvar. Que assim seja. Amém.